Nossa saudação, nossas boas-vindas a todos vocês que estão conectados conosco. Uma estrofe do hino luterano 187 nos diz assim: do culto a hora chega, começa a adoração. Nossa alma a Deus se entrega, em vera humilhação. Ao santo Deus a mente queremos elevar. É nosso Pai clemente, que bênção faz jorrar. Este é o momento com Deus, com Sua palavra. Esse é o momento de adoração e de receber a Sua força, o alimento espiritual na palavra. Por isso, iniciamos e realizamos este culto em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim está escrito nas palavras indicadas para a epístola deste domingo, Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os teus juízos e quão insondáveis são os teus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Certamente que a honra e a glória de toda a nossa vida, também deste momento, sejam dadas ao nosso Deus, que tanto nos ama, que cuida de nós. O salmista, o Salmo 138, diz, e nós dizemos junto com ele ao nosso Deus: render-te-ei, Senhor, graças de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. O teu nome e a tua palavra. Nós recebemos e temos o nome de Deus desde o nosso batismo e queremos que a palavra esteja sempre sobre nós como fundamento de nossas vidas e como luz para os nossos caminhos. Nos acheguemos diante de Deus em oração. Querido Pai do céu, buscamos Tua presença e suplicamos, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo e ilumina-nos. Certamente somos limitados em nossa mente, também em nosso coração. Precisamos de Ti. E apresentamos diante de Ti, neste momento, nossa fraqueza e confessamos nossos pecados perante Ti. Admitimos, Senhor, que somos pecadores. Todos nós. Olhamos para o que dizemos, para o que pensamos e percebemos que estamos distantes da Tua lei e da Tua santa vontade. Por isso, no início deste momento de adoração, pedimos: perdoa-nos, Senhor. Tem compaixão de nós. Em nome de Jesus. Amém. Querido povo de Deus, lembrem-se do que o próprio Senhor promete, que em Jesus há perdão, vida e salvação. Confie nele, arrependa-se dos teus pecados e viva no Senhor e em paz. Para este culto, um texto indicado para a leitura do Antigo Testamento é Isaías 51, palavra de Deus nos 3 primeiros versículos que destaco ao dizer: ouvi-me, vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor, olhai para a rocha de que fostes cortados e para a caverna do poço
de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único, quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graça e som de música. Irmãos e irmãs, desse texto aqui, olhem que interessante, ele diz, olhem para Abraão, mas antes ele fala assim, olhem para a rocha da qual vocês foram tirados. E aí ele diz, olhem para Abraão, porque o povo de Deus se formou a partir de Abraão. E no Novo Testamento, vocês vão ver depois na leitura do Evangelho, fala da rocha novamente, na palavra de Deus, na confissão de fé, no Cristo, a pedra angular, a rocha onde encontramos fundamento e a rocha que forma toda a igreja cristã. Queremos cantar agora, Rocha Eterna, meu Senhor. É um hino do Inário Luterano, hino de número 276. Rocha eterna, meu Senhor, és refúgio protetor, água e sangue ao lado teu, na inflamante cruz verteu, venha Cristo me lavar, do pecado e me salvar. Eu de mim não cumprirei, nunca, Deus, a tua lei, por mais zelo que tiver, por mais pranto que verter, nada poderei pagar, tu só tu me vens salvar. Nada trago, ó meu Jesus, só recorro à tua cruz, tu me venho em te vestir, só a graça te pedir, corro imundo ao manancial, lava, livra-me do mal. És amparo no viver, és consolo no morrer, esperança no porvir, tu vieste me remir, rocha eterna me salvar, em ti me refugiar. Criança cristã é criança sendo criança. Ela brinca, ela chora, ela ri, ela canta e dança. Ela se diverte e aprende. Criança cristã é criança feliz, criança amada, criança companheira, criança que tem esperança, que perdoa e que abraça. Não é melhor do que ninguém, só é mais completa. Sua felicidade é eterna, seu amor vem do alto, sua empatia aprende com o mestre dos mestres, seu viver brilha através de sua fé. Criança cristã mostra a diferença de quem tem Jesus no coração. Viva como uma criança cristã você também. Olá, quero me apresentar pra você e mostrar o que eu venho fazer. Uma coisa muito legal.
dia, crianças. Eu sou a professora Verônica. Hoje a nossa história bíblica conta a parábola de Jesus, o fariseu e o cobrador de impostos, baseado em Lucas 18, do versículo 10 ao 14. O fariseu e o cobrador de impostos chegaram ao templo para orar. O fariseu orou em pé da seguinte maneira: ó Deus, eu te agradeço por não ser avarento, nem desonesto, nem imoral com as outras pessoas. Agradeço também porque não sou como o cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou 10% de tudo que ganho à casa de Deus. Enquanto isso, o cobrador de impostos orou: tenha misericórdia de mim, meu Deus. Sou pecador. Jesus disse: eu afirmo a vocês que foi o homem, o cobrador de impostos, que voltou para casa com a paz com Deus, e não o fariseu. Essa história nos mostra que ninguém é melhor que ninguém. Precisamos confiar no amor de Deus. Vamos terminar com uma oração. Pai, muito obrigada por todas as coisas que nos deste. Esteja sempre abençoando as nossas famílias. Amém. Saúdo a todos os irmãos e irmãs no amor de Jesus, a rocha eterna. Convido para ouvirem e acompanharem a leitura do Evangelho deste dia, conforme Mateus capítulo 16, os versos 13 até 20, a confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Pedro fez uma das confissões mais bonitas: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao longo dos séculos, a igreja cristã continua confessando, afirmando e reafirmando: Jesus é Deus, junto com o Pai e o Espírito Santo. Vamos também nós nos unir aos cristãos de todos os tempos e dizer a uma voz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vocês devem lembrar que Jesus se dirigiu aos discípulos com a pergunta: quem o povo diz que eu sou? Ao longo dos séculos, a pergunta continua sendo feita: quem é Jesus? Também no hino que agora vamos cantar. É um hino natalino, é o hino 546 do Inário Luterano, onde também está a pergunta: quem é o menino nascido em Belém?
Vamos cantar. Prostrai-vos reverentes aos pés do Rei, que a salvação vos conquistou, ó crentes. Ele é Jesus, o Rei, a quem os anjos vêm cantar. Honra e louvor trazei ao Filho de Maria. Que Deus abençoe o meu falar, o ouvir de vocês, o nosso refletir na palavra de Deus. O tema, o Cristo e os cristãos. Mahatma Gandhi, um homem muito famoso, líder na Índia, em especial da independência desse país, certa vez disse assim: eu gosto do Cristo, mas não gosto dos seus cristãos. Segundo algumas publicações, ele teria dito isso: gosto do Cristo, mas não gosto dos seus cristãos. Provavelmente uma crítica aos ingleses, colonizadores, enfim, mas uma crítica que faz pensar. Bono Vox, que é um vocalista da banda U2, disse algo parecido quando ele falou que gostava de Jesus, mas não se dava tão bem com seus seguidores. Fala-se do Cristo, Jesus e dos cristãos. Mas quem de fato é o Cristo? Quem de fato são os cristãos? Queremos refletir um pouco sobre isso. Talvez as respostas seriam simples. No entanto, nós sabemos que por causa da mente humana, criativa, egoísta,
e outras coisas mais, as várias respostas trazem uma confusão. Quem é o Cristo? Quem é Jesus? Quem são os cristãos? Em Mateus capítulo 16, versículo 13 a 20, texto base para esta reflexão, nós temos um momento em que diferentes respostas são dadas, numa enquete trazida pelo próprio Senhor Jesus. Digo uma enquete porque ele perguntou para os discípulos: o que o povo diz que eu sou? Poderia ser um teste de popularidade, mas não era um ponto. Era realmente saber quem o povo diz que eu sou. E segundo o texto, repito, Mateus 16, 13 a 20, os discípulos começam a dizer: alguns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias, outros que o Senhor é João Batista, ou algum dos grandes profetas. Enfim, ali estava descrito na mente das pessoas e do que se dizia quem era Jesus. Mas, se vocês perceberem essas respostas, todas elas são bem limitadas, bastante limitadas. Quem de fato é Jesus? Pedro deu a resposta ao dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ali estava presente o conceito do Salvador. Mas na cabeça das pessoas, alguns identificavam Jesus com Jeremias. Comentaristas bíblicos dizem que lembram que Jeremias era alguém que teve grande oposição, marcou oposição contra líderes de sua época, e talvez viam em Jesus alguém que também estava confrontando lideranças e o identificavam como alguém como Jeremias. Elias era um homem, um profeta com grandes atos, milagres, homem poderoso em obras. Viam Jesus fazendo sinais, olha, é um tipo de Elias. E outros, impactados pela obra de João Batista, também viam em Cristo um novo João Batista. Mas nós sabemos que ele era bem mais do que tudo isso. Essas respostas estão ligadas à limitadamente humana. Tanto que quando Jesus pergunta para os discípulos, dizendo direto, assim, uma pergunta direta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado és, Simão, bem-aventurado és, feliz tu és, Pedro, porque essa resposta não vem de carne e sangue, diz o texto, quer dizer, não vem da natureza humana, do raciocínio humano. É uma resposta que vem do próprio Deus, é uma revelação do próprio Deus, é um dom do próprio Deus, vem dele mesmo. É um conceito mais amplo do que o simples parecer e refletir humano. Mas nessa situação, nessas perguntas limitadas que a gente viu, aliás, desculpem, nas respostas limitadas que a gente ouviu que o povo dizia, identificando como Jeremias, como Elias ou como João Batista, nós temos que reconhecer que hoje também as respostas são um tanto quanto limitadas. O que se diz de Jesus hoje? Quem é o Cristo para as pessoas aí no mundo? Ao redor do mundo? Muitas vezes, por mais que se fale em Jesus, como aquele da Bíblia, se pensa nele como um grande personagem, talvez como um homem, uma grande liderança, um revolucionário, talvez até um espírito evoluído. Ao longo dos séculos se debateu se Jesus era só homem, se ele era Deus, se ele era homem-Deus. E assim os conceitos também vão se colocando de acordo com a mente de cada um. Cada cabeça, uma sentença. E assim se constrói uma imagem de Jesus ou um conceito de Deus a partir dos nossos pensamentos. Ao invés de o ser humano ser criado à imagem e semelhança, parece que quer se fazer o contrário, criar um Deus à minha imagem e semelhança. Nesse sentido, alguns chegam ao ponto de dizer que Jesus, quem é o Cristo? Era alguém ligado à esquerda política ou alguém ligado à direita. Continuando essa limitação de pensamento, porque Cristo é muito mais do que tudo isso, alguns poderiam dizer que Jesus é gremista ou colorado, de acordo com o seu bel prazer e de acordo com os seus próprios gostos e conceitos. Assim limitamos um Jesus. Mas nós temos na
própria Escritura a descrição de quem ele é. E percebemos também uma confusão a respeito dos próprios discípulos. Quem é o Cristo? Imaginavam todos que ele seria um rei humano, com um trono humano. E exatamente em Mateus 16, 13 a 20, quando nós refletimos o texto base para hoje, nos versículos seguintes, Jesus continua a clarear, a revelar quem de fato Cristo seria. Quando ele diz, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, sofra, morra, enfim. Ali ele mostrava o servo sofredor, anunciado pela Bíblia lá em Isaías 53, mas não tão claramente percebido pelas pessoas da sua época. E se falo assim do Cristo, eu trago também esta reflexão dos cristãos. Quem são os cristãos? Criticados por Gandhi, reconhecidos como loucos por outros, no livro de Atos, chamados de seguidores do caminho. Quem são os cristãos? Temos que admitir que há uma grande crise de identidade. Eu, pelo menos, reconheço isso, talvez você também. Quem são os cristãos? São os católicos, apostólicos romanos? São os evangélicos? O que são os evangélicos? São os luteranos? O que de fato são? Quem são os cristãos? Essa é a pergunta. E essa crise de identidade, essa confusão, ao meu ver, já está presente na própria Bíblia. Quando Jesus conta a parábola do joio e do trigo, ele identifica a igreja como a plantação do Senhor. Fala do trigo, mas diz que alguém semeou o joio. E quando crescem são tão parecidos, quase não dá para distinguir. Há sim joio no meio do trigo, causando mais e mais confusões. Se não bastasse, devemos identificar e lembrar que o próprio diabo é como o lobo, mas que se veste e reveste de pele de cordeiro. Assim também lembramos que a Bíblia, quando fala do anticristo, diz que é alguém que senta no trono da igreja cristã e fala ali em seu nome, causando mais e mais confusão. Jesus diz que ele é o bom pastor e que as suas ovelhas, a igreja, os cristãos, são aqueles que ouvem e seguem a sua voz. Mas quantas vozes falsas são elevadas por aí? Assim temos que refletir cada vez mais sobre o Cristo e os cristãos. Se Jesus chegou para o Pedro, para os outros todos os discípulos, e vós, quem vós dizeis que eu sou? Essa pergunta também cai para a gente. E vós, quem vós dizeis que eu sou? E a gente precisa sempre voltar àquilo que ele mesmo diz de si. E é como é bom ouvir o que ele diz dos cristãos. Ele diz que os cristãos são o seu corpo, que a igreja é o seu corpo na terra. Interessante isso. Mas ai daquele que acha que pode sobreviver sozinho, como um olho separado do corpo, ou ele diz que ele é a videira e nós os ramos. Mas um ramo cortado, separado, não produzirá frutos. Assim ele constrói este vínculo nosso com ele mesmo, com o Cristo. Porque sem ele nada somos. Porque afinal de contas, quem são os cristãos? São pecadores, igual a todas as outras pessoas desse mundo. Igualmente pecadores, e somente pela graça, mediante a fé, que são transformados em Cristo, renovados, perdoados. Somente em Cristo somos novas criaturas. Irmãos e irmãs, quando Jesus fala aos seus discípulos, ele diz: nisto sereis reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. João 13, 35. Quando olhamos para Cristo e o que Ele é, percebemos que o maior conceito é o amor. Ele é um tudo.
mas que se fez nada, que esvaziou-se, como está escrito em Filipenses 2, para dar tudo para cada um de nós, vida e vida eterna. Quem é o Cristo? Quem são os cristãos? Somente a Escritura nos diz. E é o próprio Cristo que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição, eu sou o pão da vida. E nós temos nas palavras, lá em Apocalipse, também atributos e identidades do próprio Senhor, que diz: Ele é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, Ele é o primeiro e o último. Ele é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e que ninguém abrirá. Esta chave, a chave do reino dos céus, Ele também entrega à igreja cristã. E quando esta anuncia o perdão, e quando um indivíduo crê nesse perdão, o que ele torna-se? Um herdeiro da vida. Porque onde há perdão, há vida e salvação. Ali, um verdadeiro cristão. Se a gente fala e pensa no que diz Gandhi, no que diz celebridades, bom, são palavras que passam, mas a palavra do Senhor, essa dura para sempre. E a palavra se tornou carne, se tornou gente, em Jesus. E essa está diante de nós, fazendo-nos mais do que vencedores em Cristo, que nos amou e deu a sua vida por nós. Que também nossa vida seja ofertada e celebrada dia após dia neste mundo, como verdadeiros cristãos. Amém. Irmãos e irmãs, quero convidá-los agora para pensarmos e refletirmos também na nossa adoração concreta por meio de nossas ofertas. Você pode ofertar, adorar a Deus e também participar do anúncio da palavra por meio de sua oferta, contribuindo com a comunidade Cristo aqui de Porto Alegre, da maneira como está aqui na tela, com um depósito ou de outras maneiras como melhor lhe convir. E também quero convidá-los nesse instante a orarmos pela Igreja do Senhor Jesus. Ele disse: nem as portas do inferno prevalecerão sobre ela. E a oração é por meio de um canto, o hino 298, que diz: fortalece a tua igreja. Vocês vão acompanhar aí uma gravação feita aí pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil, com diferentes pessoas cantando junto, orando junto, esta bonita oração. Inclusive pessoas aqui da comunidade de Cristo. Que Deus assim nos abençoe e nos fortaleça desta maneira. Amém. A pureza
nossas mentes, ó Senhor, amor, fé e esperança ao rebanho, ó bom Jesus, a pregar teu Evangelho e viver a eterna luz. Santifica, santifica nossas vidas, ó Senhor. Santifica, santifica nossas vidas, ó Senhor. Nós queremos continuar orando. Eu digo continuar porque que bela oração este hino, que pede: fortalece a tua igreja. A igreja que o Senhor instituiu e que na leitura bíblica realizada nesse culto de Mateus capítulo 16, ele diz que nem as portas do inferno, que nada prevalecerá sobre a igreja. A igreja que são as pessoas que ouvem a voz do bom pastor, o Senhor Jesus. E nós também queremos levar a nossa voz, a nossa gratidão, a nossa adoração, nossos pedidos diante do nosso Deus. Oremos. Bondoso Deus e Pai, somos muito gratos por Tua bondade para com o Teu povo. Nos rendemos diante de Ti da Tua grandeza, da grandeza de Tuas obras, ao mesmo tempo em que lamentamos nossa arrogância, lamentamos nossa ignorância diante de Ti, lamentamos todas as nossas falhas. Sabemos, Senhor, que criaste todas as coisas e a fizeste muito bem, mas o pecado entrou no mundo por nossa conta e continua por nossa conta. Mas que bom que em Cristo pagaste a nossa conta. Assim, buscamos-te em paz, na certeza do perdão, renovados pelo Teu amor, e queremos Te servir hoje e sempre com nossas vidas. Assim, ó querido Pai, mais uma vez honramos Teu santo nome, que é proclamado na Tua palavra pela Igreja cristã, o Teu povo, e suplicamos, continua a enviar Teu Espírito, pois é Ele que dá nova dimensão, vida e perspectiva de vida. Assim continua a iluminar nossa vida, a iluminar nossos caminhos, a iluminar nossa trajetória, nossas decisões e consagrar nossas ações. Que nossa vida seja uma contínua confissão de fé. Pedro, iluminado pela Tua palavra, disse: Tu és o Cristo. E nós reconhecemos que em Jesus temos nosso Salvador. Que saibamos andar na sombra da cruz, que saibamos andar no amor que nos ensinaste. Apresentamos também diante de Ti, Senhor, nossas fraquezas, nossas mazelas, nossos sofrimentos como humanidade. E pedimos que tenha compaixão de nós e que motive-nos a sermos Teus instrumentos consagrados para cuidarmos uns dos outros, levando Tua palavra, mas também levando o cuidado diário. Ó Pai Celeste, abençoa os diferentes trabalhos, ofícios e organizações. Abençoa cada trabalhador no seu dia a dia, na conquista do seu pão, do seu alimento diário. Assim, ó Pai, abençoa nossas autoridades,
Abençoa todos aqueles que estão investidos de grandes responsabilidades, para que por meio deles a tua bênção possa também estar entre nós. Já oramos dizendo: fortalece a tua igreja, e pedimos que de fato a força da tua palavra revigore nossas vidas para continuarmos perseverantes no caminho que nos ensinaste. Ajuda-nos, Senhor. Ainda te pedimos por aqueles que estão hospitalizados, cansados, doentes, acamados, enfraquecidos. Oramos, Senhor, pedindo que a tua bênção esteja entre eles, entre todos nós, e nos unimos na oração que Jesus nos ensinou ao dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam agora a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito bem, chegamos ao final do nosso momento de culto, com a graça de Deus, na rocha firme da sua palavra. E que bom que vocês estiveram conectados com a gente, adorando a Deus conosco e recebendo a sua palavra. Eu quero colocar-me à disposição, assim como os colegas pastores, inclusive aparece aqui abaixo nossos contatos, caso você tenha alguma dúvida, precise de algum aconselhamento cristão, caso você tenha interesse em conhecer um pouco mais a respeito da palavra de Deus, fale conosco, estamos à disposição aqui na comunidade luterana Cristo de Porto Alegre. Lembrando também que nós temos aí os cultos presenciais. No domingo, às 10 horas, neste mesmo horário em que estamos divulgando este culto, também no domingo às 19 horas e na segunda-feira às 20 horas. Como temos ainda no decreto vigente o limite máximo de 30 pessoas, então nós pedimos que vocês entrem em contato conosco, seja ali pelos contatos dos pastores, seja também pelo contato que aparece aqui na tela de nossa secretaria, para que você se inscreva e a gente possa organizar e fazer tudo com a devida segurança. Como vocês bem sabem, por vezes os decretos, as decisões das nossas autoridades, tendo em vista algumas situações diferentes, mudam. Mas o que está vigente e no nosso planejamento são esses cultos presenciais e continuaremos a ter por aqui, por este meio, pelas redes sociais, o nosso culto online. Assim como outras atividades, vídeos, orientações que temos publicado neste canal. Em especial, lembramos também a live, o estudo bíblico, também em forma de live, na quinta-feira às 19h30. Portanto, participem e estejam conectados conosco. Que Deus abençoe e acompanhe a cada um de vocês. Até mais.